Bom dia, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, daremos início a mais uma lição da Escola Bíblica Discipuladora da Segunda Igreja Batista Bairro da Luz, CIB Luz. E nossa série de mensagens é sobre vencendo as adversidades. E é muito importante para esse contexto atual que estamos atravessando, né, de enfrentamento de uma pandemia, que é uma grande adversidade. E dentro da Bíblia nós encontramos exemplos para vencermos as adversidades. Não será diferente nesse momento que estamos atravessando. Bem, a lição de hoje é a lição de número 10, que trata do seguinte tema: quando a adversidade é incredulidade. Quando a incredulidade é a grande adversidade. E a autora dessa lição, de número 10, é a educadora religiosa Nelly Soares Ferreira. E o texto bíblico base para a lição de hoje, ela se encontra em Isaías, o texto base se encontra em Isaías, capítulo 53, versículo 1, que nos diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Aqui o profeta Isaías faz uma pergunta: quem creu? Quem deu crédito? Aqui ele está se referenciando aos incrédulos, aqueles que não creram, aqueles que não deram crédito à pregação, a pregação do Senhor, a pregação do próprio Deus. Porque Isaías, como profeta, ele era um instrumento de Deus para trazer a palavra do Senhor ao povo de Israel na época. Um povo escolhido e que, desde a sua escolha, ele enfrentou grandes adversidades, passou por vários desafios. E com o profeta Isaías, naquele contexto ali não era diferente, porque o povo de Israel, por ser um povo rebelde, um povo que, mesmo sendo um povo escolhido por Deus, muitas vezes duvidava, deixava de dar crédito à pregação dos profetas, à palavra dos profetas. Então eles pagaram um alto preço. E na história de Israel ali, na época de Isaías, Isaías já alertava para o exílio na Babilônia, que viria a acontecer, e posteriormente aconteceu. E interessante que Isaías também não prediz apenas a ruína, apenas a desgraça, mas também ele fala sobre a redenção, sobre a salvação, que viria a partir de um menino. Isaías 9 trata desse menino. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então esse é o Senhor Jesus Cristo. Então Isaías, no capítulo 53, é impressionante. Isaías viveu aproximadamente 700 anos. Ele nasceu, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E já traçou ali no capítulo 53, não somente que Cristo viria, o Salvador viria, mas ele também deu traços, contou detalhes de como seria até o modo de vida desse Messias, como ele viria, o propósito dele, o modo como ele se comportaria aqui no mundo. E é impressionante a riqueza de detalhes. Isso 700 anos antes. Para você ter noção do quanto é o agir de Deus, o quão poderoso o nosso Deus é, o quão onisciente, onipotente, onipresente ele é. E isso se expressa ali no livro de Isaías, no capítulo 53. Bem, a introdução da educadora religiosa Nelly Soares Ferreira começa assim: lembrando que o título do estudo hoje é Quando a adversidade é incredulidade. Na história da raça humana há adversidades, aflições, tribulações. Elas nos cercam, são inevitáveis. Isso é fato, irmãos. Todos nós passamos por tribulações, por aflições, e o próprio Senhor Jesus nos garantiu que no mundo teríamos essas aflições. Independente de crermos ou não, todos nós estamos sujeitos a essas aflições que ocorrem no mundo.
E elas vêm de várias formas, com várias origens e várias fontes, essas adversidades. E o profeta Jeremias faz uma pergunta: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Está no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 39. Aqui o profeta Jeremias faz um questionamento ao homem. Por que o homem se queixa tanto? Que cada um se queixe dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. E seria muito bom, né, se as pessoas agissem dessa forma, que elas refletissem a respeito das suas próprias mazelas, dos seus próprios erros, dos seus próprios fracassos, e não atribuíssem a outro os seus próprios erros, não atribuíssem a Deus, não atribuíssem ao próximo, aquele que está próximo dele, ou até mesmo aos inimigos, que ele refletisse sobre os seus próprios pecados, seus próprios erros. E ele trata aqui especificamente do pecado, ó, que queixe-se cada um dos seus pecados. O pecado nada mais é que errar o alvo, que é um erro. O pecado é um erro. E o pecado das pessoas é uma parte relevante, ó, da resposta do profeta ao problema da aflição e da adversidade. Ó, quando o povo sofre por seus pecados, sofre por causa do que fez, não porque Deus gosta de puni-lo. Veja o versículo 33 do livro de Lamentações, no capítulo 3. Ó, porque o Senhor não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então, o Senhor não tem prazer na tristeza, o Senhor não tem prazer no sofrimento. Mas como o Senhor, o Todo-Poderoso, ele decidiu nos dar o livre-arbítrio, nos dar o direito de escolha, ele respeita esse direito. Mas lembrando que pelas escolhas nós seremos julgados. Se escolhermos bem, teremos bons frutos. Se escolhermos mal, consequentemente, colheremos maus frutos de nossas más escolhas. Então, as adversidades vêm por causa de pessoas com quem convivemos. Sim, algumas pessoas podem dificultar a nossa vida aqui na Terra. Vem também por causa de injustiça de líderes e governantes. O povo sofre, padece quando um líder é injusto, quando um mau líder, tem um mau governante. A palavra de Deus também garante sobre isso. Podem também nos acontecer por ação de Satanás. Realmente, por ação espiritual, é possível que aconteça. Com permissão de Deus, claro. Temos esse exemplo na vida de Jó. Porque ali Satanás foi até Deus para tratar ali a respeito de Jó. E na realidade, foi Deus quem indicou Jó como homem justo e bom. E ali, Satanás argumentou, poxa, mas ele tendo tudo do Senhor, é fácil ser bom nessas circunstâncias. Então, Deus ali permitiu que Satanás tocasse Jó, só não tirasse a vida dele, mas ele tinha liberdade ali. Então, esse Deus onipotente, que tem todo o poder, tudo ocorre através da permissão dele. Então, até mesmo algumas provas vêm do próprio Deus, algumas provações. E é interessante tratar sobre isso, porque quando Jesus ali foi batizado, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus quem conduziu o Senhor Jesus ao deserto. Então ali, o Espírito Santo levou Jesus para uma prova, para que ali começasse um propósito divino ali, através do ministério que o Senhor Jesus estabeleceria aqui na terra. Então, Deus também nos prova. E Ele é o olheiro, e Ele nunca nos dá um fardo que a gente não possa suportar. E a adversidade também pode nos acontecer por causa da incredulidade. É nesse ponto que nós
adentraremos na lição de hoje, o ponto da incredulidade. E quando a adversidade é a própria incredulidade. Primeiro tópico da lição de hoje trata assim: em alguns momentos, a adversidade vem do fato das pessoas não acreditarem em nós. E assim ocorreu com a vida do profeta Isaías. O Isaías foi um profeta que viveu em seu tempo. E ele começa assim: quem creu? Ele começa o capítulo 53 dessa forma: quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Spurgeon, que é um famoso pregador britânico, um evangelista, ele descreve o capítulo 53 de Isaías como uma Bíblia em miniatura. E de fato é, porque é o Evangelho em sua essência. Ali, o capítulo 53 de Isaías traz sucintamente um resumo, claro, da vida de Jesus Cristo, o propósito de Deus para a vinda do Senhor Jesus à Terra. Que ali ele levaria as nossas transgressões, que ali, através do sacrifício dele, haveria remissão dos nossos pecados. Isaías expõe vigorosa e magnificentemente o princípio da substituição, que só pode proporcionar esperança ao homem perdido. Essa substituição é a substituição dos nossos erros, das nossas falhas, aquilo que nos afasta, aquilo que nos distancia de Deus. A aliança que foi rompida ali no Éden, através do pecado de Adão, esse restabelecimento só foi possível através da substituição. Era necessário ali que o Cordeiro pagasse o preço. E esse Cordeiro foi o Senhor Jesus Cristo. Ele pagou o preço dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele ali, no Calvário. Então, irmãos, quão grande é esse capítulo de Isaías 53. Que ali ele mostra a nossa redenção. Ele mostra ali a reconciliação do homem com Deus. E é maravilhoso esse capítulo. E aqui a verdadeira resposta para a pergunta que ele fez, a pergunta que o profeta Isaías fez no capítulo 53, quem creu no que pregamos, quem crê nisso, quem crê no que vemos ou ouvimos, a verdadeira resposta para a pergunta é ninguém. Ninguém. E a segunda pergunta se propõe a explicar por que é assim. Por que ninguém creu? Porque não pode haver crença sem que primeiro aconteça revelação divina. Não há discernimento de quem o servo sofredor realmente é apenas pela observação humana. Porque o braço do Senhor, a quem foi revelado o braço do Senhor, essa pergunta, o braço do Senhor aqui nessa pergunta, é uma metáfora que designa o poder, a soberania, a onipotência de Deus. O braço do Senhor é o poder do Senhor, a sua onipotência. E a pergunta é: quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Senhor seria assim? Que o poder de Deus seria manifesto dessa forma, sendo o Filho dele exposto ali na cruz do Calvário, passando pelas privações que passou. O Filho de Deus, abnegando da sua glória, ali para sofrer no nosso lugar, nós pecadores, nós que merecíamos estar ali, nós que merecíamos pagar o preço. A notícia ela foi propagada, essa notícia. E profetas e homens santos anunciaram e continuam anunciando ainda hoje. Nós somos os profetas anunciadores. Nós somos os santos, os separados do Senhor, para anunciar esta pregação. E isso não vem de nós. É um dom de Deus. A palavra de Deus nos garante isso. Porque ao Senhor aprove nos revelar isso através do Espírito Santo.
através do Espírito Santo, nós fomos revelados, as escamas dos nossos olhos caíram para que pudéssemos ver o quão maravilhoso, o quão bondoso esse Deus é, a ponto de dar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para perdão dos nossos pecados, para nos reconciliar com Ele novamente. Ela estava contida, essa pregação estava contida nas Escrituras proféticas. E a apresentação dessa mensagem foi muito clara. Entretanto, a mensagem caiu em ouvidos surdos, no ouvido dos incrédulos. O povo mostra-se rebelde e inflexível. O povo da época já se mostrou rebelde e o povo de hoje não é diferente. Irmãos, essa mensagem é para os que frequentam os templos. Essa mensagem foi para o povo escolhido. E esse povo é o povo que frequenta os templos. E dentro desse povo há os incrédulos, há os que decidem não crer por algum motivo. E a atitude deles era de orgulho e arrogância. Aqui ela cita dois motivos: orgulho e arrogância. E quantos orgulhosos e arrogantes nós temos em nosso meio? Então é para nossa reflexão. Nós devemos refletir sobre isso. E devemos também mudar em nós algumas atitudes falhas nesse sentido. O objetivo deles era acumular riquezas e confortos para si. E hoje continua sendo assim. Quantos hoje estão preocupados em frequentar igrejas, objetivando ganhos, objetivando bênçãos, objetivando algum benefício e deixam de buscar o abençoador. E deixam de buscar o principal, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas, irmãos. Na passagem que o Senhor Jesus começa a tratar que Ele era o pão vivo, que desceu do céu, e que quem não comesse da carne dele, que não teria parte com ele, aquilo ali foi muito pesado para os que estavam ouvindo, porque eles não tinham discernimento, eles não entendiam. E a mesma coisa acontecia com os homens daquela época, quando o profeta Isaías profetizou a respeito do Messias. Muitos não deram crédito, tanto é que o povo, de fato, foi para o exílio, por causa da sua corrupção, por causa da sua maldade, do seu desvio de Deus, do seu distanciamento de Deus. E confiavam nas próprias forças. Naquela época, os homens confiavam no seu próprio braço, na sua própria força. E hoje em dia, continua sendo assim também. E eles confiavam e faziam alianças com as nações pagãs, com as nações que não criam em Deus, que tinham seus deuses, seus múltiplos deuses. E o que foi revelado pelo profeta Isaías era verdadeiro. O que foi revelado por Deus é verdadeiro, mas eles não deram crédito. Em João, capítulo 1, versículo 11, fala sobre isso. O Senhor Jesus Cristo veio para os seus, e os seus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está lá no capítulo 1, no versículo 11 de João. E sem essa revelação, quem acreditaria que esse indivíduo, com seu nascimento e vida terrenos, sua aparência inexpressiva, era o braço do Senhor? Quem acreditaria? E o braço do Senhor é o próprio Senhor em todo o seu poder. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor, é o Todo-Poderoso, da qual o próprio capítulo 1 de João fala que sem Ele, nada do que se fez se faria. A incredulidade é o tópico 2, irmãos. Estamos entrando já no tópico 2. A incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem amamos. Isso é fato. Quando não cremos, nós não
aproveitamos todas as bênçãos do Senhor para as nossas vidas e para a vida de todos aqueles que nos cercam. A incredulidade é a falta de crença em Deus, ou fé em Deus e em sua provisão. É claro para nós que a incredulidade é o oposto da fé, é o oposto da crença. E ela está na raiz de toda a nossa insegurança em relação às promessas de Deus. Então, nossa insegurança é em função, ela vem toda em parte da incredulidade. Quando deixamos de crer nas promessas de Deus, quando nos tornamos inseguros por falta de fé, nós deixamos de usufruir das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. A incredulidade não é falta de compreensão intelectual, mas de desobediência face às ordens claras de Deus. Aqui eu quero trazer uma expressão bem conhecida em relação ao que a autora disse aqui, que a incredulidade não é falta de compreensão intelectual. Nós compreendemos quem Deus mas a incredulidade não é a falta não é a falta dessa compreensão de quem Deus é, e sim de não obedecer às ordens claras de Deus, a desobediência. Porque fazemos ouvidos de mercador. Nós decidimos, por vontade própria, não ouvir a opinião do outro, não ouvir o que o outro tem a nos dizer. Isso é fazer ouvido de mercador. A incredulidade, ela afeta a capacidade individual de receber os benefícios da fidelidade divina. Lemos que a falta de fé de muitos israelitas, por exemplo, impediu de ver a terra prometida. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Está lá registrado em Hebreus, no capítulo 3, versículo 19. Muitos israelitas não usufruíram ali dos benefícios da terra prometida, da terra que mana leite e mel, que o Senhor havia prometido ao povo escolhido, por falta de crer, por incredulidade. E lemos também que a incredulidade dos nazarenos não permitiu que eles testemunhassem os milagres de Cristo. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Esse texto se encontra em Mateus 13, no versículo 58. Interessante, né, irmãos? Que ali em Nazaré o Senhor Jesus viveu a partir da sua infância. Ele viveu ali por longos anos, longo tempo ele viveu ali em Nazaré. E no meio ali do povo, onde ele habitualmente convivia, ali o povo não creu, foi incrédulo. Irmãos, assim foi no tempo dos hebreus, quando passaram ali pelo deserto, eles viram o Mar Vermelho se abrir. Eles testemunharam isso visualmente. Eles viam a coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia para aplacar ali a fúria do deserto, aquele clima, né, do deserto, que durante a noite é um frio tremendo e durante o dia um calor escaldante. Então Deus proporcionou ali esses benefícios e mesmo assim esse povo rebelde duvidou, deixou de crer. Quando o profeta pediu para que eles não guardassem do maná, que ele se estragaria, o povo desobedeceu, fez ouvido de mercador, não quis dar crédito, não ouviu o que Moisés ali falou para eles. Foi boca de Deus ali para eles. Era o próprio Deus falando, que porque Moisés ouvia do Senhor e transmitia. Moisés era um instrumento, Isaías foi um instrumento. Nós hoje somos instrumentos. E muitas vezes nós mesmos não ouvimos. Nós mesmos não damos crédito. Nos tornamos incrédulos. Os descrentes limitam-se ao que podem ver ou conhecer.
Mas a Bíblia Sagrada ensina que tudo é possível ao que crer. Está em Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crer. E na narrativa de Marcos 9, acerca da cura do jovem possesso, jovem demoniado, o pai do menino disse a Jesus: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai clamando a Jesus. E o se tu podes já demonstra uma fé fraca desse pai. Ele não cria como deveria crer no poder do Senhor Jesus, que é o Todo-Poderoso. E ali, Jesus diz ao pai aflito: se podes, tudo é possível ao que crer. Ali Jesus inverte a declaração daquele homem e mostra que não é uma questão da capacidade de Cristo, e sim da fé dele, da fé do homem, da fé daquele pai. E a resposta do pai foi: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O objetivo ali foi alcançado. O homem ali teve discernimento, ele compreendeu que Cristo é o Todo-Poderoso. E ali ele pediu ajuda a Cristo. Em sua pequena fé ele pediu ajuda. E expondo e Cristo ali, nesse diálogo, expôs o interior em seu coração, que era conflituoso e que era incrédulo. Ali Cristo expôs. E através desse diálogo, o objetivo ali foi alcançado. Porque ele passou a crer. Ele afirmou: eu creio. Ele afirmou. E essa tem que ser a nossa atitude hoje. Nós devemos afirmar: nós cremos. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio que Jesus Cristo veio como homem para a remissão dos meus pecados. Ele veio. Ele se tornou sacrifício por mim. E ao terceiro dia, ele ali crucificado ressuscitou. Ao terceiro dia, ele foi morto e ressuscitou. Ali está expresso o amor de Deus pela humanidade e o poder de Deus expresso ali na ressurreição de Cristo. É na desobediência que a incredulidade encontra sua expressão prática. A autora nos fala a esse respeito, que é na desobediência que a incredulidade encontra sua expressão prática. Então, a prática da incredulidade é a desobediência. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Essa passagem ela se encontra registrada em Hebreus, no capítulo 3, versículo 12. Tá? O autor de Hebreus, falando aos hebreus, né? O povo hebreu, é o que eu disse, o povo escolhido. E aqui ele alerta para que esse povo escolhido jamais deixe entrar no coração a incredulidade, porque isso nos afasta de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. Tudo aquilo que nos desvia, nos afasta de Deus é pecado. É uma barreira que se cria. A incredulidade também passa a ser um pecado. As boas novas não terminam quando somos convertidos a Cristo. Calvino, um reformador, um protestante, né? Um reformador protestante disse: somos parcialmente não crentes ao longo de toda a nossa vida. Ele nos alerta ali que, de fato, o homem caído, ele tem inclinação ao erro, ele tem inclinação às coisas que alimentam a carne. Aquilo que é visível, aquilo que é aplausível aos olhos. Então, o homem se sente inclinado a isso, se sente inclinado aos desejos. O homem caído, o homem adâmico. Mas em Cristo nós nos tornamos novas criaturas. Então,
essa luta diária e constante, como Calvino aqui nos alertou, é sobre isso que ele quer nos alertar. É que ao longo de toda a nossa vida, nós vamos ter que conviver com com essa parcial incredulidade, com essa parcial não crença, porque nós estamos sujeitos às coisas da carne. Então isso quer nos afastar das coisas do Espírito, quer nos afastar das coisas de Deus. Então, constantemente, a promessa de Deus constantemente nós devemos nos abraçar nas promessas de Deus para eliminar essas dúvidas, esses medos que são naturais em nós. Então nós devemos buscar nas promessas de Deus, nós devemos buscar através de oração, através da leitura da palavra de Deus, vencer essa incredulidade, vencer essa dúvida que nos cerca diariamente. O terceiro tópico da lição já trata sobre a perseverança, sobre a fé, sobre o crer. Precisamos perseverar em nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia, para que, por meio de nós, as pessoas venham a conhecer ao Senhor. Aleluia! Então, para Deus, tudo tem um propósito determinado. Deus tem um propósito em todas as coisas. E não foi diferente ao escolher cada um de nós. Assim, não foi diferente ao escolher um povo que o servisse. Quando ele escolheu esse povo, não foi para que apenas esse povo tivesse acesso a ele. Não, foi para se mostrar às nações. Através desse povo, o povo hebreu, ele se mostrou às nações. Ele se mostrou ao Egito e a todos aos reinos que circundavam ali o Egito. E assim ele quer se mostrar hoje. Nós somos esse instrumento de Deus para a humanidade. Nós somos hoje esse instrumento de Deus. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. É o nosso testemunho, são as nossas atitudes, são as nossas palavras, o nosso modo de viver que pode transformar esse mundo, que pode trazer esse mundo a Cristo. Porque Cristo está se apresentando. Mas quem vai crer? Quem vai dar crédito? Então, resta a nós sermos o instrumento de Deus também, para que as pessoas conheçam a Deus, conheçam esse Cristo maravilhoso que deu a sua vida por cada um de nós. Perseverar é ser constante, permanecer, persistir, continuar, conservar-se. Fé cristã, bíblica, é a crença ou atitude de confiança em relação a Deus, envolvendo o compromisso de alguém com a vontade de Deus. Assim como foi expresso em Gálatas 2:20 pelo apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva por meio da fé em Cristo, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, ele tinha essa convicção de que não mais vivia ele, que o propósito de vida dele era obedecer à vontade de Deus, expressa através de Cristo. Em Hebreus 11, diz que a fé já estava presente na experiência de muitas pessoas no Antigo Testamento. Hebreus capítulo 11 trata sobre a fé e vem narrando a fé de muitos homens daquela época. Narra a fé de Abraão, narra a fé de Moisés, narra a fé de vários, ele cita vários personagens bíblicos do Antigo Testamento. E nesses personagens, tem a fé como elemento essencial da vida espiritual. E assim é conosco também. Como eu disse, sem fé é impossível agradar a Deus, porque não é possível vê-lo senão pelos olhos da fé. Não é possível ter intimidade com um ser que é espiritual, sendo você carne,
se não for pela fé, se não for através do Espírito Santo, a fé em Cristo Jesus. E o Novo Testamento já engloba a fé com vários níveis de compromisso pessoal. Em Tiago, no capítulo 2, no versículo 19, está ilustrada uma mera concordância intelectual a uma verdade, quando diz que até os demônios acreditam que há um Deus. Claro que eles acreditam. Eles veem, eles são espírito também, eles têm contato, eles podem... Eles foram retirados do céu 2/3, lembram? Que 1/3 dos anjos caiu com Lúcifer. Então, 2/3 permaneceram, mas 1/3 foi lançado fora do céu. Então, eles tinham contato direto com Deus. Então, certamente, eles não são salvos por esse tipo de crença. Claro que não são salvos. Porque eles creem na existência de Deus, eles não são salvos. A fé salvadora, a fé salvífica, genuína, é a união íntima com Cristo. Sem Cristo é impossível nos salvarmos. Porque a salvação é por meio da fé. A salvação é por meio da fé, e fé em Cristo Jesus. É uma combinação de esperança em Cristo e entrega a Ele. A fé salvadora, a fé salvífica, é uma combinação de esperança em Cristo e entrega a Ele. Total obediência a Ele. Essa fé envolve dependência pessoal na obra concluída do sacrifício de Cristo. E como a única base para perdão dos pecados e entrada no céu. Então, essa fé salvadora, ela tem por base a conclusão ali da nossa redenção através do sacrifício de Cristo na cruz, para a remissão dos nossos pecados e nos dando novo acesso ao céu, nova comunhão com Deus. Contudo, fé redentiva é também um compromisso pessoal de vida, no sentido de que, se alguém segue a Cristo, logo esse alguém obedece aos seus mandamentos. João 14, versículo 21, se não me falha a memória. Vou até ver, irmãos. Vou até confirmar para não entrar em equívoco. João 14, versículo 21. É isso mesmo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, aquele que tem os mandamentos expressa obediência e amor a Cristo. E o detalhe que Cristo garante que o Pai o amará e que Cristo se manifestará a esse que guarda os mandamentos, a esse que obedece. Então, a fé redentiva não é apenas crer, mas crer e obedecer. E a fé faz parte da vida cristã do início ao fim. É o nosso processo de santificação. É a nossa caminhada a partir do momento que conhecemos a Cristo, ao lado de Cristo, até a glória com Cristo, em que o veremos face a face. Essa é a nossa caminhada aqui. E a fé, ela deve fazer parte, porque o Paulo também, ele expressou ali que acabou a carreira, combateu o bom combate, né? Acabou a carreira e guardou a fé. Então ele guardou a fé, assim nós também devemos guardar a fé, para não nos tornarmos incrédulos durante esse percurso com Cristo, nessa caminhada com Cristo, e até a ponto de apostatar da fé, que é o maior pecado dentro da incredulidade, que você abandona a fé em Cristo, você abandona a fé em Deus, abandona a fé no Todo-Poderoso, no Criador, automaticamente morrendo espiritualmente. A fé é o instrumento pelo qual o dom da salvação é recebido. É o que nos diz Efésios 2, versículos 8 e 9.
que fala sobre a, a salvação é pela graça, né, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. E as quais, essas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui o texto, a referência, vem escrita em Efésios 2:9. Eu queria fazer uma correção, porque esse versículo se encontra em Efésios 2:10. Esse versículo que trata sobre as obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, nas boas obras. As boas obras que são consequenciais. A partir do momento que conhecemos a Cristo e nos tornamos novas criaturas, as coisas velhas, aquelas práticas de outrora, já não fazem mais parte do nosso viver diário. Nós passamos a nos guiar pelas boas obras, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Desculpa, o fruto do Espírito. Jesus disse que os salvos são o sal da terra e luz do mundo, e que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai Celestial. Se encontra em Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16, essa passagem. A fé, ela aumenta pela oração e ela é fortalecida pelo estudo da palavra. Bíblia e oração. Oração, vitamina BO, como fala o nosso irmão Marlon. Vitamina BO. Bíblia e oração. Então a fé ela é alimentada por essas duas práticas. Billy Graham, o grande evangelista norte-americano, disse que a fé salvadora tem uma qualidade que a distingue. Essa qualidade é de ser uma fé que produz obediência e motiva um estilo de vida. É o que eu acabei de tratar agora, que pela fé em Cristo nós nos tornamos novas criaturas, porque nós passamos a obedecer os ensinamentos, os mandamentos de Cristo. E o nosso estilo de vida, ele se transforma. Então a fé salvadora, ela se distingue de qualquer outra fé. Porque os ímpios também creem. Alguns creem no poder que o dinheiro traz, alguns creem em outras pessoas, em governantes, creem em diversas coisas. Mas a fé salvadora, a fé em Cristo Jesus, ela se distingue por isso. Porque além de trazer um novo estilo de vida, ela traz obediência. Nós deixamos de ser aquele filho desobediente, aquele filho que se afasta do Criador. Irmãos, aqui a gente encerra o estudo de hoje quando a incredulidade é a adversidade, e a nossa série de estudos trata sobre vencendo as adversidades. Aqui a autora nos trouxe algumas ferramentas para que pudéssemos aumentar a nossa fé, aumentar a nossa crença, aumentar o nosso crédito à palavra, o nosso crédito às palavras de Deus. É através da oração, é através da intimidade com Deus, é através da leitura que Ele nos deixou, dos registros que Ele nos deixou, para que possamos conhecê-lo melhor, para que possamos ter mais intimidade com Ele. E aqui nós terminamos com um momento de reflexão para pensar e agir. Não só refletir, mas colocar em ação aquilo que nós tomamos como lição. E Paulo exorta os crentes a examinar sua fé. Se encontra em 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Vou ler aqui para os irmãos. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Só essa parte A do versículo. Então, nós devemos, aqui Paulo nos exorta a examinar, para sabermos se realmente estamos na fé em Cristo, se estamos expressando um viver digno de um cristão, de um seguidor de Cristo.
e examinar sua vida, ó, pela evidência da salvação. Isso devemos examinar diariamente. E essa evidência deve incluir, olha os tópicos que a autora nos recomenda aqui, ó, que devemos avaliar essas evidências no nosso viver diário. Ó. A confiança em Cristo, ela colocou em primeiro lugar. A confiança em Cristo. Isso é uma evidência que devemos ter. A nossa confiança em Cristo. A obediência a Deus é a segunda evidência. O crescimento na santidade. Terceira evidência que devemos ter se de fato estamos sendo fiéis, se estamos realmente, se a nossa fé realmente está sendo expressa em Cristo, através desses itens aqui, ó, o fruto do Espírito. Se realmente estamos demonstrando o fruto do Espírito no nosso viver diário, que se encontra em Gálatas 5, versículos 22 e 23. O amor entre os irmãos, se estamos expressando esse amor, a influência positiva sobre as outras pessoas, se estamos dando bom testemunho, se as outras pessoas não nos veem como pessoas de fato cristãs, de fato pessoas que expressam a fé em Cristo, e o apego aos ensinos dos apóstolos, que devemos nos apegar aos ensinos, se realmente estamos nos apegando aos ensinos dos apóstolos. E o testemunho do Espírito Santo em nós, porque o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, esse exame deve ter essas evidências. Se não tivermos essas evidências, nós devemos fazer uma correção ao nosso rumo, ao nosso estilo de vida. Nós devemos corrigir o nosso modo de viver. Se não estamos expressando essas evidências, se não detectamos essas evidências em nosso viver diário, através de uma reflexão que devemos fazer intimamente, devemos refletir a respeito do nosso modo de vida. E se esse modo de vida condiz com um cristão, com um discípulo, um seguidor de Cristo. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo e que Deus a todos abençoe. Amém.